Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos das nossas lições. Lição 5, o apagamento dos pecados, e vamos estudar hoje o segundo tópico. Nessa segunda-feira, o título é o juízo investigativo. Perguntar: como Daniel descreve a cena do juízo? Texto dele de Daniel 7, 9 e 10 diz: E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas deles fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, está aqui mais ou menos uma descrição feita pelo profeta Daniel, uma descrição mais curta, né? Apenas inspirado o grande conflito, páginas 479, traz o seguinte. De Daniel 7, 9 a 10 é citado aqui. Então inicia assim: assim foi apresentado a visão do profeta, o grande e solene dia em que o caráter e a vida dos humanos devem passar em revista perante o juiz de toda a terra, e cada pessoa deve ser julgada de acordo com suas obras. O ancião de dias é Deus, o Pai. Ele é a fonte de todo o ser e de toda a lei. É quem deve presidir o juízo. Uma quantidade inumerável de santos anjos, com ministros e testemunhas, também assistem esse grande tribunal. Então, Daniel aqui traz a descrição. Ele viu que foram postos tronos e viu quando o ancião de dias saiu e foi ali para aquele local, veste branca, cabelos como a limpa lã, e esse então era o próprio Deus que ia presidir esse juízo. Pergunta B. Quem mais participa do juízo? Daniel 7, 13 e 14. Então, continuando a leitura, traz: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. O apóstolo Paulo, comentando sobre esse assunto, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24, diz: Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então nós vemos quem mais participa nesse juízo. Jesus, então, vai estar presente nesse juízo. Então, primeiro ele colocou aqui o ancião de dias, que é o Deus, que é o próprio Deus, e agora fala aqui de um como filho do homem. Então está se referindo a Jesus. Diz o texto do Grande Conflito, página 479. A vinda de Cristo descrita nessa passagem, Daniel 7, 13 e 14, não é a sua segunda vinda à terra. Ele veio ao ancião de dias no céu para receber domínio, glória e um reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra como mediador. A profecia predisse essa vinda e não o seu segundo advento à terra, que deve ocorrer no final de 2.300 dias em 1844. Acompanhado por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo, a fim de comparecer à presença de Deus, com o objetivo de se envolver nos últimos atos de seu ministério pelo ser humano, visando cumprir a obra do juízo investigativo e expiar o pecado de todos os que demonstrarem ter direito aos benefícios da redenção. Os justos mortos não comparecem em pessoa ao tribunal durante o exame dos seus registros à hora da decisão dos seus casos. Contudo, Jesus participará como advogado deles para defender sua causa perante Deus. Então vemos aqui quem mais participará, o próprio Jesus, e ele vai estar participando como advogado de todos, inclusive dos mortos, dos que já morreram, desde Abel até os dias de hoje, ou até o presente momento, enquanto o julgamento demorar até o final dos tempos, ele vai estar então advogando
para, diz aqui, aqueles que têm direito ao benefício da redenção. Então Jesus vai estar fazendo esse trabalho. Lembrando uma pequena história, que no tempo, em 1843, houve aquela ideia de que essa vinda nas nuvens dos céus, como filho do homem, era para a terra. E não foi, ele estava entrando no lugar santíssimo, iniciando o trabalho ali, no lugar santíssimo, junto a Deus e aos outros que vamos aqui ver. Portanto, esse texto relacionava, então, uma vinda horizontal e não uma vinda vertical. Portanto, é bem claro, hoje nós já sabemos, né? A pergunta C. Como sabemos que essa vinda de Cristo ocorre em algum lugar no céu, mas não aqui na terra? Então, Salmos 11:4 diz: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O salmista aqui também tenta relatar o trabalho que está sendo feito ali. Pena Inspirada, de Ellen Goldwhite, 1888, é um material escrito pela Pena Inspirada, diz assim: a grande obra de instrução prossegue diretamente do lugar santíssimo. Os anjos de Deus têm se comunicado com os seres humanos. Cristo atua no santuário. Não temos seguido Jesus ao santuário de modo como deveríamos. Cristo e os anjos trabalham no coração das pessoas. A igreja de cima, unida à igreja aqui de baixo, continua envolvida no bom combate aqui na terra. Deve haver uma purificação da alma aqui neste mundo, em harmonia com a purificação do santuário que Cristo efetua agora no céu. No futuro, veremos mais claramente do ponto de vista como somos vistos agora. Conheceremos do mesmo modo como somos hoje conhecidos. Então, nós hoje temos noção de que Cristo está fazendo esse trabalho no céu e não aqui na terra. Os anjos fazem um trabalho juntamente conosco, o Espírito Santo está fazendo um trabalho em nossos corações para que nós possamos nos preparar e nos purificar e santificar da mesma forma que está sendo feito ali o trabalho. Devemos ter pleno conhecimento disso. Cada ato, cada palavra, tudo que fazemos tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E quando não tiver, temos que estar em comunhão com Cristo, suplicando o seu sangue, a sua graça e o perdão pelos nossos pecados. E buscar meios para estar em comunhão com Ele, para trilhar os caminhos, estar preparado, porque o juízo investigativo está ocorrendo e nós não sabemos quando é que ele vai passar para o caso dos vivos. E pode estar julgando o meu caso ou o seu enquanto estamos aqui nessa terra. Não pode ser amanhã, pode ser agora, pode ser, a gente não sabe quando é que vai ser. E devemos estar preparados para que o nosso nome passe e seja aceito. Então devemos estar baixo a graça de Cristo. E é necessário então estar atento, estudando a sua palavra, buscando a comunhão com Ele, edificando o caráter, para que possamos ser aprovados para nesse dia, quando o juízo investigativo terminar, estarmos aprovados e sermos santos e continuar sendo santo ainda. Então esse é meu desejo para mim e para todos vocês, que possamos realmente nos inteirar cada vez mais da necessidade de um preparo, porque o juízo está acontecendo e, como diz o texto, o trabalho que é feito lá deve ser feito aqui, em nossos corações, em cada um de nós. Deus nos abençoe e dê essa graça para isso. Amém.